Brasileira que vivia na região central da Flórida e estava desaparecida há cerca de um mês é encontrada morta. Na fronteira com o México, notícia falsa leva milhares de imigrantes a forçar a entrada no país por uma ponte. Falência de bancos nos Estados Unidos faz governo agir para evitar novos casos e crise bancária. No Oscar, indígenas brasileiros e Yanomami enviam estatuetas aos vencedores em ação de conscientização sobre o desmatamento. E tem os detalhes de uma tradicional farra de carnaval no sul da Flórida, que neste final de semana atraiu centenas de brasileiros. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. A gente abre a edição de hoje com uma notícia que está chocando a nossa comunidade na região central da Flórida. Uma brasileira foi morta pelo namorado, com requintes de crueldade. Um homem matou a brasileira e teve a frieza de pensar em formas de ocultar o corpo e sumir com as provas da execução. A polícia seguiu o namorado e desvendou o crime quase um mês depois. A polícia prendeu ontem à noite Daniel Stearns, de 32 anos, por assassinato e ocultação de provas. Os investigadores seguiram o homem até uma área arborizada, sem moradias, de Palm Bay e descobriram o corpo de Nancy Howard, de 44 anos, carbonizado e desmembrado. Na coletiva de imprensa, o xerife do condado de Brevard disse que Daniel assassinou com tiro a brasileira há quase um mês, no dia 18 de fevereiro. Ele voltou à cena do crime e estava enterrando as partes do corpo de Nancy, desmembrado e carbonizado, em diferentes lugares para ocultar as evidências, quando foi pego em flagrante. O xerife contou que os dois se conheceram pela internet, numa rede social. O motivo do assassinato teria sido uma discussão entre eles. Daniel será levado à corte no dia 4 de abril. A baiana Nancy deixa 2 filhos pequenos na Flórida. Mudando de assunto, a gente fala agora da tentativa de invasão em massa de imigrantes na fronteira do México com os Estados Unidos no final de semana. Um falso boato de que a entrada estava liberada aqui no território norte-americano provocou essa confusão. Toda a cena foi gravada. A tentativa de invasão foi por volta do meio-dia de domingo. As imagens gravadas na ponte que liga Ciudad Juárez, no México, com El Paso, no Texas, mostram uma multidão de imigrantes correndo e tentando atravessar à força a fronteira dos dois países. Os indocumentados teriam recebido a informação falsa de que a entrada nos Estados Unidos estava liberada em homenagem ao Dia do Imigrante. O policiamento foi reforçado e a fronteira fechada. O clima tenso só se acalmou no final da tarde. A fronteira foi reaberta hoje. Cerca de 200 mil pessoas tentam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos a cada mês. A maioria é da América Central e do Sul. Eles fogem da violência, da pobreza e da perseguição. E na fronteira da Califórnia com o México, uma tragédia. A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que 8 pessoas morreram ao tentar chegar aqui no país pelo mar de barco. O incidente aconteceu no final de semana na costa de San Diego, onde um de 2 barcos cheio de imigrantes virou. Segundo as autoridades que fizeram o resgate dos corpos, todas as 8 vítimas eram adultas. Foi uma pessoa que estava na praia de Blacks Beach que ouviu gritos de socorro e chamou o 911. A Guarda Costeira disse que fez uma mega operação para tentar encontrar alguém com vida, mas nenhum dos imigrantes da embarcação sobreviveu. O segundo barco, com 15 pessoas a bordo, capotou na arrebentação. Esses outros 15 imigrantes foram encaminhados para abrigos. A Califórnia disse que essa é uma das piores tragédias de contrabando de pessoas da história da região. Bom, depois do intervalo, tem reportagem sobre a falência de bancos aqui no país, que está preocupando clientes e o governo. E a gente também mostra quem é o brasileiro campeão de uma das maiores provas de laço do mundo, que aconteceu no Texas. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um brasileiro e o parceiro dele americano foram os campeões em uma das maiores competições de laço animal que aconteceu no Texas, aqui nos Estados Unidos. É a segunda vez que a dupla ganha essa prova num rodeio, considerado um dos 5 mais importantes do mundo. Sabe qual foi o prêmio deles? $100 mil para cada um. O laçador brasileiro de Presidente Prudente, Júnior Nogueira, e o parceiro dele, Caleb Driggers, da Geórgia, venceram o The American Rodeo. Eles conseguiram laçar um bezerro no tempo recorde de 3,6 segundos, superando todos os adversários. Este é o segundo ano que a dupla leva o título de campeão e o prêmio de $100 mil cada um. Júnior Nogueira começou sua trajetória nos Estados Unidos em 2014. De lá para cá, fez amizade com Caleb e nos últimos 5 anos, eles têm participado e vencido várias competições de laço. A dupla agora busca o título mundial da Fivela Dourada. Os dois cowboys já ganharam cada um mais de $1 milhão em prêmios. Mudando de assunto, o mercado financeiro e a população americana começaram esta semana tensos com a falência de 2 grandes bancos aqui nos Estados Unidos. As duas instituições fecharam em um intervalo de 3 dias. O governo do país agiu rápido para conter maiores danos e um possível efeito dominó, mas surgiram dúvidas e medo de uma nova crise econômica, a exemplo do que aconteceu em 2008. A Eloá Orazen vai nos explicar agora exatamente o que está acontecendo. Filas quilométricas na porta do banco, clientes perdidos que não sabem se entram ou se vão embora. Outras agências vazias. O Silicon Valley Bank, o banco das startups e financiadores, foi afetado com a desaceleração do setor de tecnologia e os constantes aumentos da taxa básica de juros no país. Isso provocou uma retirada de recursos no banco mais rápido do que o esperado e uma redução de investimentos novos. Resultado, o banco ficou sem dinheiro e não houve escapatória. O Silicon Valley Bank se tornou a segunda maior falência da história do país, perdendo apenas para o Washington Mutual, que fechou as portas na crise de 2008. Numa tentativa de acalmar o mercado, o Banco Central americano e o presidente Biden dividiram opiniões ao anunciar o rápido socorro ao banco. Essa decisão muito rápida, tanto do Fed quanto do Tesouro e do próprio presidente dos Estados Unidos, de anunciar e acalmar o mercado que o investidor vai receber para além dos depósitos de $250 mil, que tem todo um fundo garantidor, isso serviu para dar uma segurança, uma estabilidade no mercado, e esse fundo todo vai sair do próprio Fed, ou seja, que no final das contas vai acabar saindo do contribuinte mesmo. A crise vivenciada pelo mercado americano acendeu o alerta em diversos países, inclusive o Brasil, uma vez que $3 bilhões de startups brasileiras estavam depositados no Silicon Valley Bank. As empresas verde e amarela já estão se movimentando para reaver seus recursos, sendo que muitas já concluíram o resgate. Para além dessa preocupação, os especialistas acreditam que o Brasil não corre o risco de repetir esse pesadelo americano, uma vez que os nossos bancos, mesmo os digitais, não trabalham em nichos tão específicos. E também em 2020, o Fed reduziu a 0 a alíquota de recolhimento compulsória, que é um percentual que os bancos centrais recolhem das contas correntes nossas de todos para formar uma reserva para impedir que o banco empreste tudo. Os Estados Unidos normalmente trabalhava com 10%, ele passou a trabalhar com 0%, e o Brasil trabalha com 20%. Então, em termos de segurança, o Brasil tem uma estrutura mais conservadora, então não há uma possibilidade de contágio. 2 dias depois do Silicon Valley Bank, foi a vez do Signature Bank também encerrar suas operações e entrar para a história como a 3ª maior falência do país. Apesar da desconfiança do mercado e da preocupação nacional, comparações com a crise de 2008 são consideradas exageradas.
Eu acredito que querer colocar como semelhança é um pouco forçado na medida em que, sim, você teve um risco sistêmico todo em 2008. A estrutura hipotecária dos Estados Unidos, que foi a base do subprime, é algo muito mais amplo e abrangente do que bancos específicos nichados em startups e em firmas de venture capital. Então, eu acho que são proporções diferentes e acho que não é um pânico para essa situação, querendo colocar os dois, digamos assim, no mesmo patamar. Depois do intervalo, a gente mostra a ação dos indígenas brasileiros Yanomami, que no Oscar distribuíram troféus para conscientização sobre a devastação florestal. E tem os detalhes da ação polêmica de Joe Biden anunciadas hoje para explorar petróleo no Alasca. O mês da mulher continua aqui nos Estados Unidos com homenagens. No final de semana, as brasileiras foram destaque de uma comemoração tradicional em New Jersey. Além dos prêmios de reconhecimento, de sucesso, luta e conquista, o evento organizado por uma ONG brasileira teve também a participação de autoridades e muita festa. A Giovanna Locatelli foi até lá conferir. O evento mostrou o quanto os brasileiros estão integrados à comunidade americana. O encontro, em homenagem às mulheres, teve a presença de diversas autoridades locais, entre elas a vice-prefeita de Newark, Lígia de Freitas. Todo mundo já diz que eu sou meio brasileira, seja quais as instâncias, econômico, político, governamental, sempre tem que dar prioridade às mulheres, que a gente, quando faz bem. Diversas autoridades vieram também do Brasil. E acho muito importante a gente poder conhecer realidades diferentes, porque isso amplia o nosso ângulo de visão e traz para dentro da nossa gestão o poder de poder conversar e entender melhor as pessoas e aprimorar os nossos serviços. A gente poder promover um intercâmbio cultural, estudantil, científico, de trabalho, para que a gente possa, de tudo aquilo que a gente tem no Brasil, em Jaguariúna, que é a referência para o estado de São Paulo, para cá. E dessa forma a gente manter um termo de cooperação através de um Sister City, cidades irmãs, em que a gente possa abrir uma janela de oportunidades para a população de Jaguariúna e a população de Newark. Para mim é uma honra estar aqui, um evento que celebra todas as brasileiras, destaques e do mundo todo. O evento foi uma ação do projeto Mantena Global Care, uma organização sem fins lucrativos que atua em Newark, New Jersey, ajudando as pessoas da comunidade brasileira em diversas áreas. É um dia também de educação, de informação, de entretenimento, como vocês estão vendo. Apresentação de dança e homenagem às mulheres animaram a tarde. O ponto alto da festa foi o lançamento do leilão de peças especiais vindas do Brasil. O cantor Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, mandou o chapéu autografado. O cantor e compositor Toquinho doou seu violão. E o jogador Ricardo Rocha autografou a camisa da seleção brasileira que usou na conquista da Copa de 94. O leilão vai ser durante a semana pelo site do Mantena. Para os apoiadores, o evento foi um sucesso. Hoje a mulher ela precisa mostrar para o mundo para que ela veio. Quer seja no empreendedorismo, na família, na empresa que ela está atuando, né? Porque a mulher, quando ela quer, ela vai e faz. Eu acredito que isso seja muito importante, principalmente pelo fato das mulheres saírem do Brasil e conseguirem representar muito bem o nosso país em outros países, como os Estados Unidos, como esse grande evento que nós estamos tendo hoje. Ontem aconteceu a tradicional noite de premiação do Oscar, mas os melhores de Hollywood também vão receber outro prêmio que vem do Brasil. Os indígenas da tribo Yanomami criaram esse troféu que vocês estão vendo, que será entregue aos artistas numa campanha para chamar atenção para a degradação ambiental.
Os vencedores da premiação vão receber a estatueta de Omama, que representa o guerreiro, criador e protetor da Amazônia. A ideia é chamar a atenção e conscientizar o mundo sobre o garimpo ilegal na floresta amazônica e sobre a crise humanitária enfrentada pelas tribos na região. O líder Júnior Recurari gravou um vídeo explicando a campanha chamada O Custo do Ouro. Na gravação, ele pede ainda que os artistas usem a visibilidade e a projeção na mídia para ajudar no combate à degradação ambiental. Everything, everywhere, all at once. Em Los Angeles, o grande vencedor da noite de premiação de Hollywood foi o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A comédia de ficção científica ganhou os principais prêmios, incluindo melhor roteiro, direção, ator coadjuvante, montagem e atriz. Michelle Yeoh se tornou a primeira asiática a ganhar nessa categoria. No discurso, ela mandou uma mensagem. And dreams do come true. Este prêmio prova que os sonhos se tornam realidade. E o brasileiro Daniel Dreyfus, hein? Vocês lembram dele? Nós gravamos uma entrevista com esse mineiro meses atrás sobre a expectativa para o Oscar. Pois é, olha, o produtor do filme alemão Nada de Novo no Front levou o nome do Brasil para o maior evento do cinema no mundo. Olha ele aí segurando a estatueta que vai levar para casa. O filme que ele produziu ganhou em 4 categorias. Além de melhor filme internacional, ele foi escolhido como melhor fotografia, trilha sonora e designer de produção. Na internet, o Daniel disse que a partir de agora vai ser para sempre o produtor de um filme que ganhou o Oscar. Nada de Novo no Front conta a história de um jovem soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial. E foi ideia do brasileiro, do Daniel, contar essa narrativa nas telonas baseado nas memórias de um escritor alemão. Vale lembrar que essa é a segunda vez que uma produção do brasileiro recebe indicações do Oscar. Que orgulho, né, Evelyn? Demais, a gente adorou. Olha, hoje o presidente Joe Biden anunciou a aprovação de um projeto, Willow, um grande plano de exploração de petróleo no Alasca e a criação de uma nova reserva federal. Olha, esse é o maior projeto de perfuração de petróleo na linha norte do Alasca e, segundo muitos norte-americanos, vai contra as promessas do democrata de lutar para combater as mudanças climáticas. Nas redes sociais, protesto. Milhares de norte-americanos pedem que o presidente Biden pare o projeto Willow. A Elise, de 20 anos, estudante da Universidade da Califórnia, diz em uma das gravações que o projeto não vai afetar só o Alasca ou o país, mas o mundo inteiro. Com a quantidade de emissões de carbono que emitirá, veremos um aumento na frequência e intensidade dos desastres naturais, denuncia a ativista. Carbon emissions that it will emit, we will see an increase in frequency and intensity of natural disasters. Além dos protestos online, nas últimas semanas, a Casa Branca também recebeu mais de 1 milhão de cartas e mais de 3 milhões de assinaturas foram coletadas em uma petição online para tentar barrar o plano. Mas tudo indica que o projeto Willow vai mesmo sair do papel. No noroeste do Alasca, em uma terra federal do tamanho do estado de Indiana, o plano de perfuração e exploração pretende conseguir até 180 mil barris de petróleo por dia, o que produziria mais de 263 milhões de toneladas de gases de efeito estufa durante 30 anos, o tempo de vida do projeto. Isso é o equivalente às emissões combinadas de 1,7 milhão de carros no mesmo período. Para quem é contra o projeto, a decisão coloca Biden na contramão de suas promessas, já que o presidente baseou sua campanha na luta contra as mudanças climáticas e na implementação de energias limpas no país. Estamos sendo mantidos em uma situação de reféns econômicos. Ou escolhemos nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, nosso estilo de vida, ou podemos ter encanamento, infraestrutura e água corrente, diz essa moradora da região, que viajou recentemente a Washington para protestar. Já para este outro morador, que tem uma ONG que representa 2 dúzias de comunidades nativas, corporações e governos locais, é preciso entender que o projeto vai ajudar os Estados Unidos a se livrar do petróleo estrangeiro.
to help provide and maintain first world conditions. O assunto divide opiniões, mas uma coisa não muda. O Ártico segue aquecendo 4 vezes mais rápido do que qualquer outro lugar do planeta devido à mudança climática. We cannot keep drilling for new fossil fuels if we want to address climate change. Depois do intervalo, tem reportagem com dicas para quem acabou perdendo o sono com a chegada do horário de verão. E a gente mostra a situação na Califórnia, que sofre com enchentes devastadoras que deixam mortos e desabrigados. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O horário de verão chegou neste final de semana e de agora até novembro, os dias serão mais longos aqui no país. Mas enquanto esse sol extra pode ser um alívio para quem teve longos dias escuros de inverno, para muita gente, o novo horário chegou prejudicando a rotina de dormir. Bom, se você é uma dessas pessoas como eu, presta atenção nessas dicas que os médicos dão para não deixar esse novo horário acabar com o seu sono. Mais sol nos nossos dias pode sim afetar a produção de melatonina em algumas pessoas. É a escuridão que estimula nosso cérebro a produzir a melatonina e preparar o nosso corpo para dormir. Darkness in the evening goes through the eyes and tells your brain to make melatonin, which prepares your body for sleep. A Lisa, especialista no assunto, explica que a luz extra à noite pode impedir o corpo de se preparar para dormir, produzindo esse hormônio do sono. Por isso, com o horário de verão, muita gente se desregula e não consegue dormir no mesmo horário de antes. O problema é que nossos relógios sociais, que são aqueles relógios definidos pelo trabalho e escola, não mudam. Então, ainda temos que acordar cedo de manhã, mesmo indo para a cama mais tarde. O resultado é que acabamos dormindo menos, explica a médica. Mas como o sono é essencial para a nossa saúde física, mental e bem-estar, os médicos dão dicas de como regular a hora de dormir com o novo horário. Primeiro, comece a mudar a hora de dormir e acordar em aproximadamente 15 minutos, para ajudar a se reconfigurar sobre o horário de dormir. Também é importante não tirar sonecas ao longo do dia, evitar mexer no telefone, tablet ou computador à noite, limitar o consumo de cafeína a partir da tarde e evitar bebidas alcoólicas antes de dormir. Esses truques combinados podem ajudar quem sente tanta diferença no sono, mesmo com um pequeno ajuste de 1 horinha no relógio. As chuvas torrenciais na Califórnia já deixam mortos e desalojados. O presidente Joe Biden decretou estado de emergência para a região. E com cerca de 17 milhões de pessoas sob vigilâncias por causa das inundações, a Califórnia se prepara para mais uma rodada de tempestades. Os avisos de inundação intensa ficarão em vigor pelos próximos dias. Oficiais avisam que a península de Monterey pode ser totalmente paralisada por causa do mau tempo. As chuvas fortes ilharam casas, estradas e fazendas. Famílias da pequena comunidade de Pajaro estão isoladas. Nós realmente não esperávamos que isso acontecesse, diz esta moradora. E a situação, acreditem, pode piorar. Após a intensa nevasca que atingiu o estado, as chuvas não param. Para esta segunda-feira, é previsto o 11º sistema de rio atmosférico para o estado, o que, claro, vai provocar mais chuvas. Para as regiões próximas do rio Salinas, as autoridades emitiram novas ordens de evacuação para as comunidades locais. Diante do caos, socorristas fazem o que podem para ajudar os moradores que estão em situação de risco. Em 12 condados da Califórnia, mais de 10 mil pessoas estão desalojadas. A maioria no condado de Santa Cruz, ao norte da área de Monterey. Bom, como vocês viram, tem mais chuva chegando, então realmente uma situação tá caótica, pode piorar ainda. Quanto tempo a gente está dando notícia de clima maluco lá na região da Califórnia? Bastante. Olha, foi a nevasca, agora essa chuva, tá complicado por lá, realmente. Tá complicado. Bom, vamos aproveitar que a gente está falando da situação da Califórnia e vamos ver a previsão do tempo, que é nova, gente. Chegando fresquinha aí para vocês. Tem mais lugares aparecendo agora no nosso mapa, olha só. New York e Boston, previsão de bastante neve para amanhã.
Já em Charlotte, olha só, máxima de 52 graus. Em Atlanta, tempo encoberto, mínima de 31. Na região de Tampa, sol entre nuvens, máxima de 73 e chuva prevista em Miami. New Orleans, o sol brilha forte e em Houston, aparece entre as nuvens. Olha, Santo Antônio, aí o que a gente vê é um tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 51, máxima de 68 graus. Seguindo aí nessa região, El Paso, sol forte, 53, mínima 77 de máxima. Mesma coisa em Albuquerque. Phoenix também, máxima de 83 graus, bastante calor por lá. Ao contrário de Los Angeles, que o tempo tá aí chuvoso, aquela chuva que a gente vem falando, mínima de 54 graus. A mesma coisa em São Francisco, mínima de 46 graus, máxima de 60. Las Vegas, tempo encoberto aí, nem sol, nem chuva, mas encoberto, mínima de 58, Evelyn. Bonito o nosso mapa novo, gostei do trabalho do pessoal aí. Aos pouquinhos a gente vai incluindo mais gente, vai crescendo a nossa comunidade, né, dentro do nosso tempo, da previsão. Daqui a pouco a gente tá bem grande, tá bordando todo mundo. E olha, gente, para encerrar o jornal, a gente vai entrar na folia, né, Evelyn? Porque, apesar de ser março, os brasileiros ainda estão no ritmo de carnaval. O povo não cansa, tem muita animação. E nesse final de semana aconteceu a festa tradicional We Are Carnival, no sul da Flórida, que atraiu uma multidão de foliões brasileiros. Um pedacinho do Brasil ao ar livre. Música típica, muito ritmo e animação de sobra. Foi uma verdadeira maratona de mais de 5 horas de shows sem parar, ao som de bandas famosas como Xande, Péricles e outros. Para se sentir em um carnaval típico do Brasil, os ingressos foram os próprios abadás, a blusa típica das folias do Nordeste. Mais de 300 pessoas lotaram We Are Carnival, uma festa que acontece há mais de 4 anos aqui nos Estados Unidos. A cada edição, mais brasileiros participam da festa. O show foi muito legal, foi a primeira vez que eu vi, fiquei surpresa. Muito bacana, muito legal a interação dos artistas. Eu me senti como se estivesse no Brasil, numa micareta, foi muito legal. Olha, bonita festa, a gente vê aí a animação, né, na matéria, o povo pulando, feliz da vida, e a própria Fabiana, do jeito que ela estava falando, estava nítida a felicidade dela. Emocionadíssima. Eu estaria lá junto com ela pulando. Queria muito ter ido, não pude, estou numa recuperação ainda pós-cirúrgica, não podia curtir carnaval, vai ficar pro ano que vem. Bom, eu não fui porque eu estava a 1h30 de distância. Eu enfrentaria quantas horas fossem precisas. Eu estava muito louca, os shows de bandas que eu adoro, eu ia me divertir horrores, mas olha, eu ainda estou na marcha lenta, mas eu fiquei gostando ali, curtindo pelas imagens. Exato, a gente curtiu pelas imagens, porque a animação estava realmente bem bacana, deu pra ver, né? Deu pra sentir, né? Demais. Mais carnaval, gente. Quando que vai acabar, né? A gente não sabe até quando a gente vai ficar dando notícias de carnaval aqui no jornal. Quando a gente acha que é a última, vem mais uma, né? Brasileiro não cansa, não. Nosso povo é animado mesmo. Bom, e é com essa notícia aí de mais uma festa de carnaval no sul da Flórida, que foi um sucesso, que a gente se despede de vocês. Não esqueçam, a gente tem um novo encontro marcado amanhã, às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente.